bom dia, Brasil, bom dia, família Canção Nova. Como é bom chegar até você, terça-feira. Louvado seja Deus por esse dia que Ele nos deu de presente. E aqui em Cachoeira Paulista, olha aí atrás, uma manhã linda, gente. Céu azul, um solzinho já aparecendo, mas o frio continua, né? O friozinho gostoso, que como o Padre Jonas dizia, né? No frio as pessoas andam mais elegantes por causa do casaco, arrumadinho, né? E a gente agradece a Deus também pelo frio, pela temperatura. Como que tá a temperatura aí onde você está? Tá frio também? Muito frio? Ou aí tá calor, hein? O importante é que o nosso coração esteja bem unido ao coração de Jesus, ao sagrado coração, esse coração que sabe amar, esse coração que sabe acolher, esse coração que se derrama em misericórdia sobre cada um de nós. Muito obrigada por nos permitir entrar aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho nesta manhã. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que já está escancarando as portas do seu coração para tudo aquilo que Deus vai falar a você nesta manhã, através da sua palavra. Todos nós precisamos, né, da palavra de Deus para dar uma direção, um rumo para a nossa vida. Por isso, acolho você que nos acompanha pela TV, pela Rádio Canção Nova, pelo CN Plus, nosso aplicativo. Se você não baixou ainda no seu celular, baixe CN Plus. Se escreve Plus, tá bom? Mas se pronuncia CN Plus. É de graça, você tem lá muito conteúdo de evangelização, muita pregação, você vê a reprise dos programas da Canção Nova, tem os filmes da dramaturgia para você assistir, tem conteúdo infantil, tem a rádio e a TV lá para você acompanhar também ao vivo, tá bom? Então baixe esse aplicativo e compartilhe também aí com outras pessoas, combinado? E que bom também que nós podemos acolher você que está agora na reprise, acompanhando esse programa. Sim, Deus vai falar ao seu coração. Só basta você se abrir e o resto Deus fará na sua vida, tá bom? Bom dia para toda a equipe que está aqui por trás das câmeras também, nossos queridos cinegrafistas, nossa produtora, Gil está aqui hoje. Bom dia também para todo o pessoal ali do Twitter e da Rede Canção Nova de Rádio, nossos operadores também que estão lá mantendo a Rádio Canção Nova no ar, evangelizando. E bom dia para os portugueses, nossos irmãos lá em Portugal, que estão unidos a nós também. Seja bem-vindo, bem-vinda, você em qualquer outro país do mundo, porque a Canção Nova chega agora ao mundo inteiro. E hoje eu quero acolher com muito carinho e alegria ele que estava em missão, andou por vários lugares, vai contar onde ele passou, né? Seja bem-vindo, Padre Adriano Zandoná. Bom dia, Patrícia. Bom dia, tudo Deus bem? abençoe. Eu concordo com você, o frio nos deixa muito mais elegantes, né? Verdade. Deus abençoe você, os Amém. nossos irmãos aqui, quem nos acompanha em casa. Gente, quero mandar um abraço com muito carinho ao povo querido de Balsas, no Maranhão. Estive em Balsas, no Maranhão, junto com a Bruna Marta, com os músicos aqui da Canção Nova. Foi lindo demais. Olha, Patrícia, fomos daqui a Teresina, de Teresina lá de ônibus, 8h30. Fizemos um show de evangelização. Acabou, já voltamos para Teresina, mais 8 horas de ônibus. E aí fui para o Rio Grande do Sul. Um abraço aos irmãos do Passo Fundo, que tiveram um evento lindo dos 35 anos da Renovação Carismática Católica lá, junto com o diácono Nelson Correia, o Gabriel Correia, o Gabriel Araújo, também foi lindo demais. Deus abençoe todos de lá, o Lincoln, todo mundo que esteve, que é o coordenador da renovação lá, né, que esteve presente. Foi muito lindo. E, Patrícia, eu quero também aproveitar o ensejo para manifestar a alegria, né, nossa, como católicos, cristãos, do que está acontecendo, a visita linda do Papa lá na Espanha, está lindo demais, né? Muito bonito, o Papa trazendo mensagens muito bonitas. Olha só o que ele falou ontem, no estádio Santiago Bernabéu. A igreja é chamada a viver a diversidade na unidade. Somos diversos, somos diferentes, mas não somos inimigos por causa disso, né? Transformando as diferenças em riqueza e comunhão. Olha só que bonitas palavras do nosso pontífice, num tempo de tanta polarização, né? Ele também afirmou, olha só, um mundo bombardeado por imagens e palavras, mas ainda faminto e sedento da verdade. Nesse mundo, os cristãos devem oferecer um testemunho autêntico do Evangelho. Olha só que bonito, né? O Papa e tudo que está acontecendo lá, a gente tem que virar notícia, né? Nós temos que fazer as palavras do Santo Padre ecoar.
Mas um presente poder estar aqui novamente, Paty. Deus abençoe. E ainda dentro disso que o senhor acabou de falar, né? Hoje ele está indo para Barcelona, né? Então Sim. continua essa visita lá na Espanha. Você acompanha tudo pelo CN Notícias, né? E o mais lindo é que são sócios evangelizadores, né, padre? Que Sim. permite que a Canção Nova leve o Papa até você. Você Verdade. não pode estar lá, mas o Papa chega até você. Você acompanha a visita dele. Hoje, olha, a partir de 2h55, a TV Canção Nova vai transmitir a vigília de oração em Barcelona, junto com o Papa. Ontem foi lindo ver aquele estádio lotado. É verdade, né? lindo mesmo. E também, antes de ontem, o Parlamento Europeu. A primeira vez que um Papa vai até um parlamento, né? Sim. E depois da colocação dele, os parlamentares de pé aplaudiram ele por 7 minutos. Gente, aplaudir por 7 minutos. Um muita minuto coisa, já é né? muita coisa, né? Verdade. Olha como o nosso Papa é reconhecido e amado. E o mais bonito, Papa, é padre. Ó, já estou profetizando, Papa. Não, não. O mais bonito, Ah, padre. não. Ser padre já dá trabalho. Imagina o Santo Padre. Rezemos por ele. O mais bonito é ver que a igreja está viva. É verdade. Né? E lá na Europa, né? Está lá na Espanha. Então, acompanhe aí pela TV Canção É Nova engraçado, hoje. Paty, as piadinhas na internet, porque ele esteve é? no estádio do Real Madrid, né? E agora ele vai lá para Barcelona. Os times são rivais. A pessoa está brincando, só o Papa mesmo para trazer essa Não unidade. é a unidade, é a igreja une aquilo que é diferente. Ele falou sobre isso também. A Falou. unidade na Mas os fãs de diversidade. futebol não perdem a Não piada. perdoa, né, É. gente? O futebol não perdoa. Mas eu quero acolher uma irmã muito querida aqui da comunidade Canção Nova. É a primeira vez que ela está aqui no Sorrindo para a Vida, mas ela sempre canta aqui, né, nas Santas Missas. Eu sou suspeita, amo essa voz. Renata Imaculada, bom dia, minha irmã. Bom dia. Obrigada. Que bom ter você aqui, viu? Prazer é meu, totalmente. Que bom. Renata, conta pra gente de onde você é. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Então vai mandar um abraço para quem lá? Para minha mãe, para o meu pai, Dona Helena, seu Renato. Um abraço para o meu irmão, minha família e os irmãos da Missão de Fortaleza. Missão Canção Nova de Fortaleza, tem bastante. Aliás, a Renata foi alcançada pela missão lá de Fortaleza, a Missão Total. Canção Nova, né, que tem lá os missionários. Totalmente. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Eu que agradeço, muito obrigada. Que bom. Sapo, bom dia. Maravilha, maravilha. Bom dia. Patrícia, vamos divulgar aqui o Kairos de Cura e Libertação que vai ter na nossa casa em Lorena. Ah, que legal. Domingo agora, dia 14. A presença é do Júlio Brebal, a Dani Miranda vai estar também aí em Lorena, e a Paty Coelho. Então, domingo agora, a partir das 8 horas, o dia todo, cura e libertação. Você pode, deixa eu ver se eu consigo ver o telefone aqui, para você fazer a inscrição. Ó, faz a inscrição no 12 99622 0694. Domingo, todo mundo sabe onde é a Casa de Missão em Lorena, pertinho da estação, perto do clube comercial, então não tem como errar. Ok? Domingo, aguardamos vocês lá. Amanhã eu falo de novo, tá? Isso, para não esquecer, né? Padre, eu esqueci de perguntar qual a palavra vai ser meditada hoje. Hoje nós vamos falar sobre Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. Muito bonita essa passagem. Com certeza os insights que a gente vai aprender aqui serão muito importantes. E bom dia para ela, que está combinando com o Sapo. Val, bom dia. A gente sempre combina. É. Ah, Ponta a ponta, né? de ponta a ponta. Bom dia, família. Deus abençoe você. Que bom nós podermos nos encontrarmos mais uma vez. É presente de Deus. E o dia ele é irrepetível. Eu tenho pedido ao Senhor a graça de sair do automático para a gente perceber o movimento de Deus na nossa direção. A condução de Deus, a providência de Deus. Olha o café chegando, Ô, essa Val, mão aí. o padre aqui, o café da Val. É porque senão o Josué vai ter que fazer o desenho. Termina o desenho, Josué, porque eu sou antenada, o padre sabe. Ela é Eu olho mesmo. de ponta a ponta. Ela é antenada e é sempre simpática, mas com café ela melhora mais ainda. Por isso eu já pedi o Para cafezinho dela. garantir, tá certo, tá certo. Frio, né, Val? Um cafezinho faz bem. Vai muito bem, padre. É claro que é o terceiro do dia, mas Opa. obrigada. Por isso que energia não falta nessa De menina. jeito nenhum, Cafeína padre. pura. Não, não é não. E o Espírito Santo, claro. Com certeza, mas por natureza, graças a Deus. Mas eu dizia, vamos sair do automático.
e vamos entender o movimento de Deus em nossa vida. O dia ele é irrepetível, existe uma graça sobrenatural e é uma graça ordinária no cotidiano e nós precisamos tomar posse dela. Então que hoje você e eu possamos tomar posse de tudo que Deus tem para nós. A partir desta palavra, a partir da condução de Deus, que nós possamos tomar posse da providência que orienta a nossa vida nesse dia. É assim que eu saúdo você, que eu cumprimento você do Brasil e além Brasil, porque tem muita gente fora do país, mais sintonizado conosco, acompanhando ao vivo ou no melhor horário. Deus abençoe você. Meus amigos do YouTube, que sempre pedem aquele alô, um abraço para vocês. Eu estou os aguardando, mas principalmente compartilhando o nosso link. Pode ser assim? Eu não tenho noção ainda de quantos mil internautas nós temos agora. Mas a gente pode dobrar, triplicar, quadriplicar esse número. É só você ir lá, aqueles 3 pontinhos, compartilhar o link de hoje, compartilhar o nosso programa, chamar mais pessoas para estar unida a nós. Pode ser assim? E no Instagram, hoje, todo mundo que tem Instagram está acompanhando agora. Vá lá, @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn. E já dê aquela curtida, já comente. Eu gosto quando vocês estão aí sempre unidos a nós e aquela acolhida bacana que vocês fazem para a Renata, né? A primeira vez que a Renata vem aqui, as boas-vindas não... Ó, temos 12.500 no YouTube. Gente, eu acho pouquinho. Pode triplicar, Val. Pode triplicar, né, padre? Por gentileza. Filha. Todo mundo cumprimentando aí a Renata e compartilhando o link. Posso pedir Por uma coisa para gentileza. ti, para atrapalhar você um pouquinho? Olha, eu já quero colocar a hashtag de hoje, tá? E o Caval falou, é muito importante, gente. Nós temos uma força enorme aqui no Sorrindo, né, filha? Muitas pessoas Verdade. acompanhando, rezando com a gente. Então, olha, lá no YouTube, você já, como a Val disse, compartilha e copia o link, coloca nos seus grupos de WhatsApp aí o link da live no YouTube. Aqui no Instagram, a hashtag já e também no YouTube é a seguinte: eu sou imagem de Deus. Já estou dando spoiler da pregação. Opa! Eu sou imagem de Deus. Digita aí nos comentários do Instagram, digita nos comentários do YouTube, tá? Isso é bem importante. E compartilha com mais pessoas. Faz um print, né, Val, da tela. É a hora que a Val tá Ótimo. falando, a hora que a gente tá falando. Posta aí, marca @sorrindopravida_cn. E lembre-se que sempre a pregação nossa aqui, o programa, ele vai depois para o youtube.com/Canção Nova Play. Né, mudou de uns tempos para cá, estava no TV Canção Nova, foi agora para Canção Nova Play, então caiu muitos acessos, porque as pessoas não sabiam, né, onde estava, ficou perdido. Estava procurando, caiu para né? metade, Val, mais Uai, da gente, metade. tá doido? Sério? Mais da metade, porque a gente não soube também com o tempo para avisar o povo e tal, mas enfim, aconteceu, mudou. Então, agora, Canção Nova Play, sempre a pregação tá lá, ouve novamente, partilha com mais pessoas, porque assim também você ajuda a gente a evangelizar. Porque essas plataformas, infelizmente, elas funcionam assim, né? Se tem acesso, se tem interação, o YouTube vai mostrar para mais pessoas essa palavra, que é a palavra de salvação. É isso, Val. Obrigada, padre. Então já está combinado entre nós, todo mundo acolhendo a Renata Imaculada, que está aqui pela primeira vez. Viva, tá Renata! bom? E todo mundo participando. Eu sou amado? Eu sou imagem de Deus. É porque eu sou amada também. Também. Mas eu sou imagem de Deus. É a nossa hashtag de hoje para você compartilhar conosco. Eu estava subindo as escadas e o diretor disse assim: a sua mesa está repleta de coisas. É mesmo? Um abraço para o José João. Ai, deixa eu abraçar com todo carinho a nossa equipe que trabalha lá nos Correios da Canção Nova. Gente, eu nem sei se é assim o nome correto do departamento. Ô, Dulce, depois você fala para mim se é. Manda aqui, por gentileza, no WhatsApp. Mas na sexta-feira eu estive lá para pegar mais umas cartinhas, para pegar mais doações que vão chegando para nós através dos Correios. E tem uma equipe maravilhosa. Gente, Maria Helena Pedro trabalha lá, tia Alice e a Dulcineia, tem gente que chama de Né, tem gente que chama de Dulce. E todo mundo que está lá, que faz parte do Clube da Evangelização, ó, um beijo grande para vocês que recebem com todo carinho as cartinhas. Então, eu já recebi outra cartinha do seu Francisco, porque ele me escreve todo mês e quando ele não me escreve, eu sinto falta, hein, seu Francisco? E o povo daqui também, viu? Então, um abraço para ele. Chegou a cartinha. Olha, seu Francisco, eu comentei na semana passada, ô Renata, para você que está vindo pela primeira vez, não sei se você acompanhava o programa, o seu Francisco é nosso amigo e sócio de muitos anos aqui. E ele começou doando, ele mandava cartinha, mandava R$2 na cartinha.
Depois ele começou com R$4. E ele sempre pedia a oração pela casa própria. E agora, seu Francisco, nossa, só aqui já tem 10, R$65 que o seu Francisco deixou. Muitíssimo obrigada, seu Francisco. Um abraço para o senhor. Dessa vez ele não escreveu nada não, mas tem aquele compromisso da gente rezar pela família dele, né, que ele pediu. Aqui na cartinha ele foi sucinto. Minha doação. Tá certo, seu Francisco. Muito, muito obrigada. Deixou aqui o endereço certinho. Ele colocou Canção Nova, Caixa Postal 57, CEP 12.630, dígito 000 ou 900, tá bom? 900 é o específico da Canção Nova. Cachoeira Paulista, e ele colocou aos cuidados de Valdênia, sorrindo para a vida. Pronto, está na minha mão e eu deixo com todo amor e carinho lá no Clube da Evangelização, tá bom, seu Francisco? Mais uma vez, Deus lhe pague pela doação. Agradeço aqui o generoso da Honorina e Almerina. Elas são de Navari, Mato Grosso do Sul. Muitíssimo obrigada. Pegaram uma sacolinha? Como? Naviraí, pronto. Agora, obrigada, Sapo. Eu estive lá. Esteve lá? Foi você que trouxe Sapo, essa, onde você não esteve com a Salete? Me diga. Verdade, a gente está até comentando. A gente estava aqui, conversando, já né? rodamos o Brasil inteiro. Então, eu quero agradecer Honorina e Almerina. Muitíssimo obrigada. Deixou aqui a doação. Eu não sei se, além do generoso que está aqui, porque está aqui como doação não identificada no valor de R$150 também. Muito, muito obrigada. Tem esse aqui que foi a Maria José Siqueira, melhor dizendo. Ela deixou para nós, ela é de Minas Gerais. Maria José, muito obrigada. Eu vi que tem uma cartinha aqui, não tive a oportunidade de ler ainda, mas eu leio, tá bom? Pode deixar. E está aqui, ó, o generoso da Maria Melo da Silva. Esse é o famoso porquinho. E ela deixou aqui para ajudar o projeto Dai-me Almas. Esse é para dar um gás, está muito pesado. Eu não vou arriscar nem levantá-lo, mas muitíssimo obrigada. Eu só vou virar, peraí, tá? Eu sei que vocês vão dar um close, só para falar o nome. Foi a Neuza Oliveira Soares, de São Paulo. Ô Gil, você trouxe esse aqui? Tá muito pesado. Ontem eu tinha gravação e eu passei no Clube da Evangelização para deixar as doações que eu recebi aqui. Então, como eu sempre faço, deixei lá no clube. E as meninas, Val, tem muita coisa aqui para você. Eu falei, eu vou pedir ajuda à produtora. Mas não imaginava que tivesse tão pesado. Obrigada, Gil. E tem um que eu achei muito especial. Eu abri. Eu não sei se os meninos conseguem mostrar aqui. Eu vou mostrar algumas coisas, porque olha essa iniciativa, meus irmãos, Patrícia, Sapo, Padre. Tem camiseta. Eu tenho um negócio aqui que eu desconfio que seja saída de praia, panos de prato, tem acessórios para casa. Olha só esse aqui, que é da Sagrada Família. Eu vou levantar então, né, para mostrar. Gente, essa caixa, toda ela, foi uma iniciativa de uma sócia e ela fez uma rifa. Ela rifou toda essa caixa. Vocês acreditam que eu fiquei interessada, inclusive, na caixa organizadora? Porque ela colocou tudo numa caixa organizadora. E ela fez a rifa, sabe aquelas que você vai escolhendo o nome? Então, eu quero agradecer a Lívia, a Sandra, a Lucélia, a Reni ou Renê, o Adão, deixa eu ver quem mais, Jussara, Dileia, gente, tanta gente que foi contribuindo, a Adriana, são o nome deles aqui. Adquiriram essa rifa. O valor monetário está aqui, eu não abri ainda, mas vou deixar todo ele lá no Clube da Evangelização, não vou abrir agora, já deixo lá. Mas eu quero agradecer a iniciativa, porque não só quem veio para a caravana, né, quem veio participar do nosso acampamento, teve a oportunidade de receber, mas também quem sorteou, a sorteada doou, deixa eu pegar aqui, que a Gil deixou direitinho para mim. A pessoa realizou o sorteio, que mandou o dinheiro dentro do envelope e deixou uma cartinha aqui também. E a sorteada, gente, falou, não, eu não vou levar. Eu quero deixar na Canção Nova para que a Canção Nova também faça uso e possa ajudar ainda mais o projeto Dai-me Almas. E ela deixou para a gente e obrigada. Eu não sei quem é o dono da pousada, mas ficou lá na pousada Cantinho do Céu. E veio lá do estado do Espírito Santo. Eu realmente encontrei com essa pessoa aqui. Ela falou, Valdênia, está lá na pousada. Eu disse, pelo amor de Deus, vê se eles não podem me entregar, porque eu não tenho carro. Eu não tinha condições de ir descer lá embaixo, eu nem sei ainda onde é que fica.
mas eu falei, eu não tenho condições de descer lá para pegar, mas será que alguém consegue trazer? E eles articularam e falaram, não, a gente entrega sim, e realmente chegou aqui nas minhas mãos. Muito, muito obrigada a vocês que vão se esforçando para que a Canção Nova não pare. E a gente não quer parar. Então, pix.doação@cançãonova.com, nesse momento você já pode ajudar para que nós, nesse mês de junho, alcancemos os 100%. A gente não vai deixar para o final do mês, né? A gente já está chegando na metade do mês, então hoje eu conto com a sua iniciativa como desses tantos irmãos queridos que têm nos ajudado. E aí, Pati, antes de eu trazer o testemunho, já jogo para você, porque a gente sempre tem novidade. Ontem teve o Pix Elegância para o Maestro Sapo e ele disse, ô Val, fala, porque eu estou elegante todo dia, eu quero motivar mais Pix Sapo Elegante. Então, minha irmã querida, que disse que ontem o maestro estava elegantíssimo e fez um Pix, o motivo dela de ajudar a Canção Nova era a elegância do maestro. Ô, Josué, ó, vamos mostrar o tênis Tô com uma ideia combinando aqui. com o casaco. Qual é a ideia? Tô com uma ideia. Olha o tênis combinando com o casaco. Uau. Olha a Esse é o elegância. nosso sapo. Olha lá, tá vendo? Esse é o Olha nosso ali, sapo. gente, né? Ele tá todo elegante mesmo. Combinando Olha, com o casaco, é? Combinando com o Ô, casaco. padre. marrom ali, ó, marrom sim. do lado. Tem uma ideia. Olha, quando eu ou outros padres vierem, vocês podem fazer o Pix Batina. Aí, Meu Porque a minha Deus, batina são 4 Eu tô com a blusa, eu sempre uso essa blusa, às vezes cubro o pescoço aqui por causa do ar-condicionado, esse dia eu tô meio gripado, mas essa batina foi 4,5 metros de pano para fazer. Então, pode ser R$45, Pix Batina. merece um Pix. O que a vocês Batina. acham? Ó? E assim, sem Ó, aqui, ó, contar, né? todos os botões, olha só. Ô, padre, sem Gostou, contar, Val? Gostei, padre. R$45, Pix Batina. Tá ótimo. Fica o sacerdote de uma maneira assim muito forte, Sim. né? Se vocês saem na rua, no aeroporto de Batina, não tem dúvida nenhuma que é um sacerdote. Ainda mais com 2 metros, é um espetáculo. Não é? Esse Todo aqui mundo chama para atenção. olhar. Eu fui para o Maranhão, Val, de Batina. Mas é bonito, é um sinal. Fui no aeroporto, no É avião. um grande sinal, Foi um no grande seu sinal. caso. Para o mundo. Bem bonito, Parabéns. bem bonito Ô, mesmo. padre, mas seria interessante o senhor explicar o que significa batina. A batina significa, ela é preta, né? E significa que a gente está morto com Cristo, né? Para viver a vida nova do Evangelho, que Cristo vive em nós. São 33 botões, cada botão representa, não vou ficar em pé que não vai caber, mas são 33 botões, né? Até embaixo. Cada botão representa um ano da vida de Cristo, né? Tem o sentido aqui também do lado, aquela cinta que às vezes a gente usa aqui do lado. Hoje o padre não está, porque sentado é ruim de usá-la, né? Mas lá no Maranhão eu estava usando, no Rio Grande do Sul, representa o rim cingido, né, com a verdade, como está lá em Efésios 6. Tem muitos sentidos. Todos os paramentos, viu, na missa, a batina, a estola, tudo tem um sentido muito bonito. Eu não vou falar agora que a gente não tem tempo, mas quando um dia o padre fala também, e quando você tiver a oportunidade, entenda, né, os sinais litúrgicos, a liturgia é uma linguagem de beleza, uma linguagem de comunicação de coisas eternas e não tangíveis, né? Muito bonito. Então, É olha, isso. eu tenho certeza que muita gente não sabia esse significado, né? Da batina. Sim. Esse primeiro que ele falou já é muito forte, né? O sacerdote morreu para si, para que Jesus possa viver, né? E por isso o preto, né? Da batina. Claro. Então, quero ver hoje a movimentação Pix aí. Batina. Pix Batina. 45. pix.doação@cançãonova.com. E falando em Pix, você que não é sócio ainda da Canção Nova, o convite para você é que você se torne um sócio através do Pix automático. Isso mesmo, para você não esquecer de ajudar a Canção Nova, tá bom? Você pode se associar ligando para a gente, 0 Operadora 12 3186 2600, tá bom? 12 3186 2600. Para se tornar sócio pelo Pix automático, é preciso ligar, tá bom? Então ligue para esse número que está aí na sua tela. E se você quer se associar de outra forma, débito automático, cartão de crédito, pelo carnê, pelo boleto bancário, você pode acessar o site clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, ou nesse mesmo número que a gente acabou de falar, ele também é o WhatsApp, tá bom? Então torne-se mesmo um sócio evangelizador, você vai escolher a melhor forma de você contribuir com a Canção Nova. Nesse site você tem todas as informações, tá? Pelo site é muito fácil, muito rápido também de você se associar e a gente agradece, porque a Canção Nova precisa de você. Canção Nova não tem propagandas comerciais para você que está assistindo hoje pela primeira vez ou ouvindo. Canção Nova vive da providência. Como que essa providência divina chega aqui na Canção Nova? Através dos sócios evangelizadores, que amam essa obra, que são tocados por Deus e querem ajudar.
E sempre a gente tem aqui um momento do testemunho no programa Sorrindo para a Vida, que é um dos momentos mais fortes. Porque aí a gente vê realmente a ação de Deus através da Canção Nova, né, Val? Exatamente isso, família. Quero agradecer a todos que estão aqui unidos a nós. Obrigada a você que já está participando conosco. O pessoal estava perguntando para mim, Val, ainda não chegou a fotinha. Eu acabei de ver. Gente, tem 32 segundos que foi postado. Então, eu estava olhando aqui no direct. Calma aí que já vai ter fotinho para vocês compartilharem e participarem lá no nosso Instagram, tá bom? Mas agradeço a todos que estão aqui pelo nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Deus lhe pague por nos ajudar nesta missão de evangelizar, de salvar almas. E olha só o que a sua contribuição tem feito na vida de tantas pessoas. Nosso Senhor se vale dela para, através do sistema de comunicação, chegar na vida desta pessoa. Mas ela disse assim, Val, por favor, não mencione o meu nome, só para o Padre Adriano, mas é nos bastidores. Opa! Então tá combinado. Obrigado pela confiança. Ela diz, bom dia, Val, quero deixar o meu testemunho como agradecimento especial ao Padre Adriano Zandoná. Por muitos anos eu fiquei afastada da igreja. Fui batizada ainda criança, estudei em colégio de freiras, tive uma boa base católica na escola. Fiz primeira comunhão e lá eu era mais ativa, mas após sair do colégio, eu fui me afastando. Sempre fiz minhas orações diárias, mas eu não ia à missa. Só em situações muito específicas. Eu não fazia a leitura da palavra, eu não participava de nada na igreja. Em 2017, eu faço terapia por conta da ansiedade. Em 2015 é que eu recebi esse diagnóstico, mas também de uma doença autoimune. E em 2020, as coisas pioraram muito na minha saúde mental. Muitas mudanças significativas aconteceram na minha vida profissional financeira. Me vi completamente perdida e sozinha. Um dia meu pai estava vendo um programa da TV e falava sobre Fátima em Portugal. Eu cheguei na sala bem na hora e eles falaram sobre rezar o rosário todos os dias. Eu nem me lembrava mais disso. Mesmo me considerando devota de Nossa Senhora de Fátima desde os 12 anos de idade. Mas naquela ocasião eu voltei a rezar o rosário, mas eu não aprofundava. E eu entrei num processo de depressão muito profundo. Eu ficava em pânico com qualquer coisa. Eu tinha medo de tudo. E até hoje eu confesso que eu nem pego Uber sozinha. Comecei a usar medicação. Perdi a vontade de viver. E às vezes, a minha oração antes de dormir era para eu nem mesmo acordar. No ano passado, eu comecei a rezar o rosário com o Frei Gilson. Comecei a me reaproximar da igreja, ler a Bíblia. E foi nesse ano que eu comecei a assistir a programação. E é aí que entra o Padre Adriano Zandoná. Um dia, sem sono, comecei a assistir o Sorrindo para a Vida. Era a reprise. E lá estava o Padre Adriano Zandoná, pregando naquela ocasião. Que eu nem lembro agora o que é que ele pregou. Mas quando ele pregou, deu um estalo na minha mente. Depois disso, eu comecei a acompanhar o programa. Fiquei com um hiperfoco no padre, em tudo aquilo que ele estava ensinando, porque eu entendi que Deus estava falando comigo através dele. Depois conheci outros passando por aí pelo Sorrindo para a Vida, como o Padre Sidney, também com palavras que eu precisava ouvir. Então eu quero dizer que há 90 dias, com o perdão da palavra, ela diz, eu tenho tomado umas sapatadas do Padre Adriano, mas que tem alcançado o meu coração. Hoje estou num processo de reaproximação da igreja. Estou me permitindo fazer aos poucos aquilo que para mim agora é natural. Estudar o catecismo, ler a palavra de Deus. Ainda não voltei para as missas, mas tento assistir em casa. Preciso também me confessar para que eu possa voltar a comungar.
mas o café da manhã, todos os dias, já é com vocês. Vocês fazem parte da minha rotina. Deixo aqui o meu agradecimento a todos que estão me ajudando nesse processo. E aqui eu incluo os sócios da Canção Nova, principalmente ao Padre Adriano. E ela diz assim, Padre, ao Senhor: Padre, sua bênção. Muito obrigada por ser um instrumento usado por Deus para me salvar desta depressão e me trazer de volta à Igreja Católica. Amém. Espero um dia poder encontrá-los pessoalmente e dar um grande abraço de agradecimento. E no final ela disse assim, Val, é claro que eu vou dizer, como todos, o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Linda partilha, né? Linda partilha. Obrigado, filha. Louvado seja Deus. E se o padre pode acrescentar uma coisa, que você falou, vou buscar a confissão para voltar a comungar. Olha, o padre vai dizer com muito carinho, para ontem, filha. Busque a confissão mesmo. Isso vai ser, assim, um passo essencial do seu processo de libertação, sabe? Eu estou ensinando o catecismo diariamente no meu canal nesse ano. E agora, semana passada, estava gravando a parte que fala da confissão, né? E o catecismo ensina, o sacramento da confissão é um sacramento de cura, né? E de libertação, porque ele solidifica a etapa necessária nesse processo de crescimento rumo ao céu. Então, busque a confissão, volte mesmo a comungar, isso vai ser muito importante, tá bom? E obrigado pela sua partilha. Ô, Pati, eu vou aproveitar o ensejo para convidar os irmãos do Rio de Janeiro. Amanhã eu não venho no programa, então eu vou convidar hoje, que amanhã é o dia da formação dos padres. Eu trabalho aqui na formação dos padres, então quarta é o dia que a gente está junto para ter o nosso momento de oração. Amanhã à noite eu estarei no Teatro Imperator, no Rio de Janeiro, numa noite linda de evangelização, com música, com oração, com o Padre Diogo também. A Alexandra, os irmãos da Canção Nova do Rio de Janeiro estão promovendo. Então, digita aí, Padre Adriano no Imperator, Canção Nova Rio. Tem um ingresso que você tem que adquirir, tem uma inscrição lá que você tem que fazer. Então, digita aí na internet, é facinho, né? Digitando você já vai ter as informações. Eu quero encontrar você do Rio de Janeiro e região amanhã, se eu não me engano, a partir de 19h30, na casa de show, no Teatro, Imperator, se eu não me engano, na Zona Norte, no Meyer. Ótimo. É isso mesmo, Padre? Você que morou lá? Você lembra dessa casa? Do Imperator eu não lembro. Mas faz tempo que você morou também, né? Faz um bom tempo que eu morei lá. Eu morei no total 7 anos no Rio de Janeiro, Uau. né? Eu até digo que eu sou votorantinense, mas meu coração é carioca. Né? Aquele abraço, querido né? também, né, filha? O povo aberto muito a Deus. querido. É lindo Gente, demais. o povo do Rio de Janeiro, se você pergunta uma informação para eles na rua, falta eles pegarem do seu braço e levar você. Leva. Você viu? Morou? Olha lá, viu? Morei 12 anos no Rio. Uau. Você pergunta para o carioca, se ele puder, ele leva você Leva até o você endereço até que lá. você quer. É Na lindo. época não tinha GPS, né? Sim. Mas Hoje já não lindo precisa, né? Aquele beijo para o povo carioca, aquele abraço também lá para todos da Rádio Catedral FM, onde por muito tempo eu rezei o terço lá da Misericórdia. Tem muitas lembranças maravilhosas, viu? Um abraço para todos. Antes da frase do dia, eu preciso dizer, Padre Adriano, que a Eunice, lá de Alto Paraíso, Paraná, acabou de fazer o Pix Batina do Ei, coisa boa! falando, eu amo vocês, né? Amo a Canção Nova. Obrigada, Eunice. Deus abençoe. Quem pode, né? Faça mesmo o Pix Batina A em Mônica homenagem ao padre. Aparecida também disse, É. Val, estou fazendo Pix Batina, sou sócia pelo débito automático, mas já deixou aqui, Mônica. Muito obrigada. Ó, e quem... Eu vou acrescentar. Vai que você gosta do Padre Adriano e do Padre Sidney, então faz de 90. 45 mais 45, 2 batinas. Claro, a dele é um pouquinho menos de pano, mas já entra na todo trend, mundo dá né? menos de pano. Entra na trend. Só o padre, né? Que é mais. Mas vamos lá O Sidney vai gostar. para a frase do dia hoje, nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. Não tenha medo de ser diferente. Tenha coragem de ser de Deus. É uma palavra de ordem para nós hoje. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo das críticas das pessoas. Tenha coragem de ser de Deus. E ser de Deus nesse mundo é muitas vezes romper. Romper com ideologias, romper com comportamentos, romper com vícios, com maus costumes. Com o que você precisa romper hoje? Que o Espírito Santo de Deus nos dê toda a coragem de sermos totalmente de Deus. Que essa canção agora nos ajude já a rezar, entrar em comunhão com o Senhor para acolher a sua palavra.
Nós te pedimos, Espírito Santo, vem inundar o nosso ser nessa manhã. Vem, Espírito Santo, batizar a nossa mente, batizar a nossa alma, batizar o nosso coração. Vem tirar os medos, as vozes confusas, da ansiedade, do desespero. Vem, Espírito Santo, falar ao nosso coração. Eu peço, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor haja livremente, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos lá então para Marcos, capítulo 12, do 13 ao 17. Essa é uma passagem que muitas pessoas talvez já ouviram e não entenderam o sentido profundo dessa citação, porque é difícil para nós, modernos, né, depois de 2000 e tantos anos, entender certas coisas que Jesus disse, porque ele as disse dentro de um contexto, né? Por isso, sempre o texto fora do contexto vira pretexto, né? A gente tem que entender o contexto, e Jesus falou num contexto de Império Romano, que caiu no Ocidente lá no século IV, né? Então é difícil para nós entendermos, mas nós vamos mergulhar nessa palavra e extrair muito conhecimento dela hoje. Então, mandaram a Jesus alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhá-lo em alguma palavra. Veja bem, eles não mandaram os fariseus, os partidários de Herodes, para aprender com Jesus, mas para apanhá-lo em alguma palavra, né? Então eles foram com uma má intenção. Logo que chegaram, disseram-lhe: mestre, olha, começaram elogiando, né? Mestre, cuidado com os elogios. Sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém. Não tens acepção de pessoas, mas ensina segundo a verdade o caminho de Deus. Olha que elogio bonito, né? Bem formulado. Cuidado. Nem todo elogio tem reta intenção por trás. Nem todo presente tem reta intenção. Tem presentes que você aceita, que te comprometem. Já parou para pensar nisso? Tem elogios que você aceita, que podem ser o primeiro passo de um processo de manipulação. Porque tem gente que é muito vulnerável ao elogio, né? Elogiou a pessoa, ai, aquela pessoa me ama. Nem sempre. Então fizeram um elogio muito lindo. Dize-nos, agora voltando para o versículo 14, parte B. Dize-nos, é permitido ou não pagar tributo a César? Devemos pagar ou não? Ele, porém, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que me quereis pôr à prova? Trazei-me um denário para eu ver. Uma moeda, né? Apresentaram-lhe a moeda e ele perguntou: de quem é esta figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: o que é de César, devolvei, dai a César. E o que é de Deus, devolvei a Deus, dai a Deus. E admiravam-se ao seu respeito. Essa passagem é muito profunda, porque veja bem, mais uma vez eu digo, cuidado com os elogios, cuidado com os presentes. Nem todo elogio e presente tem reta intenção. E o elogio que fizeram, gente, é teologicamente irrepreensível, né? Se você for pensar, você não se deixa influenciar por ninguém, você não faz acepção de pessoa, você ensina segundo a verdade o caminho de Deus. Cuidado com os elogios, cuidado com os presentes, cuidado com aqueles que entram na sua vida para te manipular e te dirigir para onde eles querem. Você precisa ter autonomia de alma, de pensamento, e escolher Deus.
Pulando para a segunda parte, é importante perceber que aqui tinha um laço muito grande, que para nós é muito difícil entender, né? Mas você sabia que na época do Império Romano, na época de Jesus, incitar o povo a não pagar imposto a César, que era o imperador, podia ser punido com morte. Por quê? Porque se cobrava um imposto muito alto, às vezes se chegava a pagar 70% da renda, imagina. E esse imposto era usado para sustentar, em primeiro lugar, a luxúria do império, as festas, a bagunça lá, né? A orgia que se vivia, mas também para sustentar o esforço do exército que ficava nas fronteiras, defendendo o império contra a invasão dos bárbaros germânicos, contra a invasão de povos eslavos e assim sucessivamente. Então, dizer não pague o imposto ia colocar Jesus num problema muito grave. Ele poderia ser preso. Todavia, imagina o povo simples, o povo explorado, o povo sofrido que seguia Jesus. Dizer para pagar o imposto também, em contrapartida, ia fazer Jesus cair numa profunda impopularidade. Ia fazer Jesus perder o respeito daqueles seus interlocutores sofridos, que estavam esmagados por tão grandes impostos. Então, me perdoe, era a armadilha perfeita. Era o laço perfeito. Por isso que a gente tem que pedir sempre o Espírito Santo, todos os dias. Acordar pela manhã, pedir, vem Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Porque todos os dias existem laços escondidos que a gente não vê, né? Às vezes perguntas, às vezes situações. Até a gente como padre, quem está à frente, às vezes você vê que tem coisas que são laços. E só o Espírito Santo para te dar essa sabedoria, fineza de alma, né? Para perceber. E olha, Jesus não disse, não paguem impostos, e Jesus também não disse, pague impostos. Porque nem sempre as pessoas hoje elas querem uma resposta que mate um e absolva outro, que crucifique um e julgue o outro. Mas nem sempre é assim. A sabedoria existe também, na sabedoria, uma conciliação, né? A carta de Santiago diz que a sabedoria divina é conciliadora, né? Existe um equilíbrio. A única coisa para a qual a gente não precisa, não pode ter equilíbrio é na busca da santidade. Ou é santo ou não é, né? Mas no resto a gente tem que ter equilíbrio, né? Então Jesus disse, olha, ele não disse, não pague o imposto, e ele não disse, pague o imposto. Ele fez uma revelação profunda. E todo judeu que conhecia a lei, a Torá, o livro do Gênesis, entendeu o que ele quis dizer. O que Jesus disse? Dê a César o que pertence a César. Por quê? Qual era a face, o rosto impresso na moeda? O de César. E dê a Deus o que é de Deus. Qual é o rosto, a imagem impressa na alma do ser humano? Qual é? Está escrito no livro de Gênesis. Deus soprou sobre o ser humano o seu espírito e imprimiu nele a sua imagem. Esse é o cerne dessa partilha de hoje. Na sua alma está impressa a imagem de Deus. O rosto de Cristo, pelo seu batismo, está desenhado na sua alma. Então você pertence a Deus. E Jesus, os interlocutores de Jesus entenderam que Jesus estava falando, olha, vocês são de Deus. Então vivam para Deus. O dinheiro é do César, então que pertence a César. Mas o coração de vocês precisa ser unicamente de Deus. Você pode repetir isso depois do padre? Os meus irmãos me ajudem. Eu sou imagem de Deus. Eu sou imagem de Deus. Na minha alma. Na minha alma. Está inscrito. Está escrito. Desenhado. Desenhado. O rosto de Cristo. O rosto de Cristo. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. E não ao mundo. E não ao mundo. E olha só, isso aqui é muito revelador. E como eu disse, ninguém é bom sozinho aqui. A Val disse uma frase no começo que mexeu comigo. Vamos sair do automático. Foi o Espírito Santo já mexendo com o Padre. Vamos perceber o movimento de Deus na nossa vida. Movimento. Talvez existam áreas na sua vida, na minha vida, nas quais eu e você não estamos sendo totalmente pertença de Deus, não estamos honrando a imagem de Deus. E a Patrícia disse, lendo a frase do Padre Jonas, né? Tenha coragem de ser todo de Deus.
Tenha coragem de romper com mentalidades erradas, com ideologias, com idolatria do prazer, do dinheiro, do poder, para dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Você, o seu coração. Nós somos imagem de Deus, né? Nós somos imagem de Deus. Nós possuímos a imagem de Deus em nós. Nós carregamos estampados na nossa alma a imagem de Deus, o sopro de Deus, a eternidade de Deus. Então o problema não é pagar imposto a César. O problema é quando César começa a ocupar o lugar de Deus. E existem muitos Césares na nossa vida, né? Talvez hoje o César para mim e para você seja a vaidade, seja o dinheiro, seja o orgulho, seja a idolatria do prazer, né, que a gente chama de hedonismo, seja o ego, né, a pessoa com o ego tão inflada não consegue ter humildade, não consegue mudar uma posição, não consegue reconsiderar, ela está sempre certa, ela é sempre uma inquisidora, né, condenando. Talvez hoje o César para você seja a obsessão por sucesso. Talvez o César hoje para você seja a aprovação, a busca de aprovação das pessoas. Talvez seja um pecado sexual, o adultério. Olha, Deus não deu a ninguém, digo com muito carinho, a autorização para viver no pecado. Não deu, Deus não quer você no pecado, Ele te quer santo, Ele me quer santo. Às vezes nós vamos criando estruturas, a nossa vida está fundamentada numa estrutura de pecado, né? Clarice Lispector dizia, cuidado quando você tirar uma mentira da sua vida, porque ela pode ser o alicerce sobre o qual a sua vida está totalmente construída, né? Aí cai tudo. Claro, estou usando esse pensamento ao contrário, né? Talvez você construiu a sua vida numa justificativa para você pecar, para você viver no jeito que desagrada a Deus. Mas você foi feito para ser de Deus. A sua vida não vai funcionar bem se você não for totalmente de Deus, porque você foi feito para Ele. E só nele o seu coração vai ter paz, alegria de verdade. Eu sei que é difícil às vezes abandonar certas coisas, mudar certas posturas, mas por Deus vale a pena qualquer esforço. Olha, a gente no grego tem uma palavra chamada telos, né? Que quer dizer finalidade, que está muito presente na Bíblia. Existe um telos, uma finalidade quando nós somos criados, em nós. Nós fomos feitos para Deus. Olha, eu vou dar um exemplo. Cadê seu celular, Paty? Presta para mim. Imagina, ó, esse celular, gente, tira fotos bonitas, o Rivelino, esposo dela, já mandou uma mensagem, estou olhando a mensagem da Paty, ai, tirei das mensagens agora. Olha só, esse celular, ele pode ser mediano ou pode ser muito desenvolvido, só que ele foi feito para um padrão de tensão de energia, né? 110 ou 220, ou às vezes são bivolts. Só que mesmo os bivolts, você sabia que existem padrões de tensões mais altas no Brasil? Que são geralmente usados para máquinas industriais, existem padrão de tensão de 380 volts ou até de 440 volts. Esse celular foi feito para ser plugado em 110? 110 ou 220, talvez bivolt? Geralmente é bivolt, mas ele não é bivolt para uma máquina industrial. Se você colocar ele no 440, que é geralmente a tensão usada em engenharia, né, para máquinas industriais, o que vai acontecer com esse celular? Vai fritar, né? Ele não foi feito para isso. Olha, tem muita gente que está queimando do ponto de vista emocional, queimando, estou usando a metáfora do celular, né? Queimando porque está ligado na potência errada. Não está ligado em Deus. Se você não está ligado em Deus, você vai começar... Se você tenta viver sem Deus, sem fazer de Deus a sua maior prioridade, sem pertencer totalmente a Deus, você vai começar a queimar emocionalmente, adoecer interiormente, adoecer mentalmente. Olha, eu digo para você, quem me conhece, a Val que me acompanha há muito tempo, sabe que eu sou uma pessoa bem racional, apesar de ser muito espiritual também. Eu gosto da ciência, eu gosto de abordagens assim racionais. Mas eu digo para você, sem medo de estar cometendo um pecado contra a racionalidade. Tem muita gente que está doente por falta de Deus. Tem muita gente que está doente. Não estou falando que o remédio é errado, não estou falando que o tratamento é errado. Como eu disse, eu advogo muitas vezes a importância desses métodos, porque foi Deus quem os criou. Mas muita gente, sem ser reducionista, óbvio, está doente por falta de Deus. Por falta de estar ligado na potência certa. Me empresta o celular de novo, Paty. Está ligado na potência errada, está queimando.
está queimando emocionalmente, está perdendo o sentido da vida, está vivendo a ansiedade, o vazio, está adoecendo por dentro. Gente, o que mais adoece a gente não são os problemas, é a falta de sentido diante dos problemas. O que mais adoece a gente é a falta de alicerce. A sua alma pertence a Deus. Se você não está alicerçado em Deus, você vai colocando ídolos. É o dinheiro, é o prazer, é uma aparência perfeita, é o corpo sarado. Mas o vazio não é preenchido, porque coisas finitas não são capazes de preencher uma alma que foi feita para o infinito. Coisas passageiras não podem preencher, como dizia Santo Agostinho, porque você foi criado para Deus, né? Então, se está na potência errada, você começa a adoecer. Tem gente que está adoecendo por falta de Deus, tem gente que está nos vícios por falta de uma conversão sincera, porque o mundo nos enganou. O mundo nos enganou dizendo que nós só vamos felizes se nós vivemos, só vamos ser felizes, perdão, se nós vivemos totalmente o contrário da palavra de Deus. Não. O mundo, o pecado promete liberdade, mas entrega só escravidão. Nós fomos feitos para Deus. E claro, nós estamos no mundo, óbvio, mas nós não somos do mundo, no sentido de ter a mentalidade mundana contrária a Deus, né? Olha, gente, quem já andou de barco? Já andou de barco, Patrícia? Você já viu um transatlântico alguma vez? No Rio de Janeiro eu vi. Aquele navio enorme que atravessa o Oceano Atlântico, Pacífico, o Índico, qualquer oceano. Existe um princípio muito interessante num barco. Ele foi feito para estar na água, mas se a água entra nele, ele afunda. Você foi feito para estar no mundo, mas se o mundo entra em você, você afunda. Eu ia falar entrar dentro, né? Usar o pleonasmo, mas às vezes o pleonasmo é bom para enfatizar, mesmo sendo gramaticalmente errado, né? Se o barco foi feito para estar na água, o transatlântico atravessa o oceano, mas desde que o oceano não entre nele. Se o oceano entrar no transatlântico, ele afunda. O barco foi feito para a água, mas não para a água entrar, né? Porque se a água entra, ele afunda. Você foi feito para estar no mundo. Deus não quer que você viva alienado, né? Você tem que pagar a conta, você tem que trabalhar, você tem que conviver com pessoas que creem em outras coisas, você tem que, às vezes, ir na festa lá do seu filho, você tem que conviver com aquele funcionário, com aquele patrão, mas esteja na água, mas não deixa a água entrar em você, né? Olha só, às vezes as pessoas não entendem que nós temos que levar a igreja para o mundo, e as pessoas querem trazer o mundo para a igreja. Às vezes nós não entendemos que a gente tem que levar Deus para o mundo e não trazer o mundo para as coisas de Deus. Às vezes tem pessoas que até bem intencionadas, sabe? Elas querem trazer para a igreja um método mundano, um jeito mundano, um sistema de vantagens. Mundana. Claro, a gente tem que aprender com tudo, com a ciência, mas tem coisas que não cabem na igreja. Se dia uma pessoa me disse, não, tem que usar um método sim, assim, do marketing, daquilo outro, tal. Eu respeitei, tem coisas bonitas que a gente pode aprender. Mas eu disse para ele no final, olha, o meu método é o evangelho, né? Eu respeito aí, muita coisa eu posso aprender. Mas o centro do meu método é o evangelho, né? O padre Jonas dizia, nossa regra de vida é o evangelho para nós na Canção Nova, né? Então eu vou fazer o método do evangelho. Jesus disse que o administrador do mundo ele é mais esperto que os administradores de Deus, né? Mas eu quero seguir do jeito de Deus. Nós somos barcos que estamos no oceano, mas o oceano não pode entrar em nós, senão nós afundamos. Nós temos que estar ligados na potência certa, usando a metáfora do celular novamente, senão a gente vai queimar. Então, olha, muitos dão tudo ao mundo e dão os restos para Deus, né? Nós precisamos aprender a dar a Deus o nosso melhor, sem sair do mundo, sem se alienar, sem querer viver como um monge, porque tem gente que é casado com 5 filhos e quer viver igual um monge. Não, você está no mundo, esteja no mundo. O evangelho de hoje, seja sal e luz no mundo. Porque lá na sua empresa tem pessoas que nunca iam parar para me ouvir, né? Porque, por exemplo, a batina, ela é uma bênção e é uma barreira também. Tem gente que me vê no aeroporto de Batina e abre o sorriso. Tem gente que me vê no aeroporto de Batina e fecha a cara, como se eu tivesse xingado. A pessoa fala, o que eu fiz? Às vezes a pessoa não gosta de igreja, ou ela está vivendo uma vida de inimizade com Deus. Você está entendendo? Tem pessoas que não vão ouvir um padre de Batina como eu, mas elas vão ouvir você lá no seu trabalho. Então esteja no mundo, saiba conviver com as pessoas, mas seja de Deus.
tem coisas que a gente não negocia. A verdade a gente não negocia. Claro, a gente vai dizer com carinho, a gente vai dizer com respeito, se precisar corrigir alguém. Até fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Seguir o método do Evangelho. Mas a verdade é a verdade. Nós trazemos a imagem de Deus em nós. Então, se Deus é a prioridade, eu preciso dar a Ele o meu melhor. E você sabe, acho que eu disse esses dias aqui, Paty, repito, a commodity mais preciosa hoje em dia, o bem mais precioso hoje em dia não é o ouro, não é o celular, é o tempo. O celular, as redes sociais fazem tudo para ter o seu tempo. O seu tempo é dinheiro. Então, quanto do seu, do meu, do nosso tempo nós estamos dando para Deus? Quanto do nosso tempo a gente está dando para Deus? Olha, muitos dão tempo ao celular, empenho, né, atenção às redes sociais. Muitos dão energia ao trabalho, mas oferecem a Deus sempre um coração cansado. Padre, mas eu tenho que trabalhar sim. Mas trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Faça do seu trabalho uma espiritualidade. Antes de uma escolha ali no seu trabalho, reze. Busque direção na palavra de Deus. Busque passar aquele dia meditando a palavra do dia, né? Como aqui é do Sorrindo para a Vida. Busque estar na presença de Deus em tudo que você faz. Nós aqui na Canção Nova não ficamos 8 horas por dia na capela. A gente fica meia hora de adoração e depois as outras espiritualidades, a missa e tal. Mas a trabalho, o Padre Jonas nos ensinava, no ritmo da vida, né? Viver a espiritualidade no ritmo da vida. Então, eu estou ali produzindo um programa, eu peço, para 1 minuto, Espírito Santo, o que eu coloco naquela produção? Eu vou atender uma pessoa, eu não sei às vezes o que dizer, às vezes nós padres não temos todas as respostas também, né? Confissões, tem vezes que eu falo, a pessoa não está me vendo, que tem a paredinha no confessionário, mas eu estou ali pedindo, Espírito Santo, me ilumina, eu não sei o que responder. Mas eu estou em sintonia com Deus, né? No meu tempo, no meu trabalho, eu preciso fazer de Deus uma prioridade. Eu preciso fazer do meu coração um santuário, onde, mesmo que eu esteja, né, no meio da agitação do trabalho, eu consiga me conectar com Deus, ouvi-lo, meditar sobre Ele, considerá-lo. Não é parar 2 horas para rezar, mas é considerar Deus no que eu estou fazendo, né? Considerar Deus. Sabe, porque Jesus não vai dividir a vida, mais uma vez eu digo, Ele sabe que nós temos deveres civis. Nós temos que estar no mundo. Nós vivemos no mundo, nós trabalhamos, nós estudamos, nós usamos a tecnologia, né? O Papa, na sua encíclica sobre IA, inteligência artificial, ele não disse para não usar, ele colocou critérios para usar bem, né? Nós convivemos com as pessoas, nós participamos da sociedade, mas o mundo não pode entrar dentro de nós, o jeito mundano, né? A mentalidade do mundo, que absolutiza a impureza, que faz do adultério, da pornografia, da impureza uma coisa normal, não são normais. Não é o que Deus quer, não é o plano de Deus. O mundo que vive o relativismo, cada um constrói a sua verdade, está todo mundo certo. Se está todo mundo certo, por que Deus enviou o Filho dele para morrer numa cruz, nos salvar e nos ensinar o caminho, se está todo mundo certo? Não precisava, né? A gente anula o sacrifício de Jesus na cruz quando a gente relativiza. E diz que cada um inventa a sua verdade. Olha, quando a gente vive a idolatria do prazer, né? Nós deixamos o mundo entrar em nós quando vivemos a idolatria do prazer, do conforto. Não sabemos fazer o mínimo de esforço. Quando nós nos colocamos no centro, né? O egoísmo, gente, o egoísmo danifica a imagem de Deus em nós. Nós somos feitos para o outro, para amar, né? A soberba. Me perdoe, quanta gente soberba hoje em dia, orgulhosa. Não escuta o que o outro diz. Não considera o que o outro diz, está sempre armado. Eu estou certo, eu sou o juiz. Cuidado, né? Quando essas coisas entram na nossa alma, nós começamos a afundar espiritualmente. E Jesus disse lá em João 17:16, não precisa ler, só estou citando. Pai, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, mas guarda-os, porque eles estão no mundo. Mas não são do mundo, né? O drama não é estar no mundo, é deixar o mundo apagar em nós a imagem de Deus, né? Sabe, o problema não é viver no mundo, mas é deixar o mundo. Né? O mundo quer dizer não o mundo criado, né? A mentalidade contrária a Deus. O problema é deixar o mundo viver dentro de nós, né? Então é preciso restaurar o molde original, a imagem de Deus. Você sabe que tem uma história muito bonita? 2 histórias. A primeira diz que tinha um rei, Patrícia, muito poderoso, que pediu para o melhor escultor da região, do reino,
fazer ali uma imagem perfeita, né? Uma escultura perfeita. E depois de 3 meses, o escultor entregou para o rei uma escultura magnífica, perfeita. E o rei, intrigado, falou assim, olha, como que você conseguiu tamanha perfeição para fazer essa imagem, né? E o escultor disse, olha, eu apenas retirei aquilo que não se parecia com a imagem. Eu apenas retirei aquilo que não se parecia com a imagem que já estava no meu coração, na minha mente. Isso aqui não se parece com a imagem, não tem a ver com a imagem. Ele foi tirando da pedra e deixando só a imagem, né? Então, o que é santidade, gente? Santidade não é virar outra pessoa. É deixar aparecer em Deus, em nós, a imagem... Desculpa, santidade não é se tornar outra pessoa, é deixar aparecer a imagem de Deus que já existe em nós, né? Deus quer retirar o que não pertence à imagem dele em nós. Deus quer retirar o egoísmo, as mentiras, os vícios, os pecados escondidos, para que a imagem dele brilhe em nós, né? E o inimigo tenta deformar a nossa alma porque ele odeia tudo aquilo que lembra Deus. Por isso que o pecado vem deformar a nossa alma, né? E hoje a gente tem que perguntar, o que está marcado, escrito na minha alma? As feridas, o pecado, a busca por aprovação, o ressentimento, a impureza, a ambição, a necessidade de aparecer ou a presença de Deus, né? Porque aquilo que mais domina o nosso coração, gente, torna-se o nosso Senhor, né? Então, é importante entender que nós precisamos voltar a mostrar, né? Deixar essa imagem brilhar, né? Tem um termo muito bonito, que eu não estou conseguindo pensar na tradução, resemble, né? Quer dizer assim, deixar transparecer, refletir em você essa imagem de Deus, né? E olha, às vezes acontece como uma pessoa, vamos supor, Patrícia, lá na sua casa deve ter o quarto da bagunça, tem? Toda casa tem, né? Lá na minha casa dos meus pais tem o canto da bagunça. Meu pai era caminhoneiro, né? Hoje dirige mais na região ainda e tal. Mas lá no quarto da bagunça tem pneu, tem chave de roda que não usa mais, né? Que o caminhão usava na década de 90. Mas meu pai, não, um dia precisa. Eu falei, pai, joga isso fora, né? Mas lá no quarto da bagunça, vamos supor que você está procurando e acha um espelho. Só que está tanto tempo lá, está com 3 dedos de poeira. Aí você vai olhar no espelho e fala, esse espelho não reflete nada. Opa! O espelho reflete sim, limpa. Vai tirando pó, passa um pano que você vai começar a ver a sua imagem. Às vezes a nossa alma está assim. Ela não reflete mais a imagem de Deus por causa do pecado, por causa da mágoa, por causa das feridas, por causa da culpa, por causa dos ressentimentos, por causa da depressão, da tristeza. Às vezes a culpa nem é sua. Aquela traição te atingiu tanto, a perda daquela pessoa, né? Só que você tem que limpar o espelho. E o que é limpar o espelho, né? Porque o pecado não destrói totalmente a imagem de Deus em nós, ele só a cobre. Então, a oração, a confissão, a Eucaristia, a vida espiritual, isso não serve para inventar Deus em nós, né? Isso serve para limpar a alma, para que a imagem de Deus volte a brilhar, volte a aparecer. Então o espelho está sujo, vai limpando. Hoje você reza, limpou um pouquinho o espelho. Amanhã você confessa, limpa mais um pouquinho o espelho. Depois de amanhã você comunga, limpa mais um pouquinho o espelho. Hoje você lê a palavra de Deus e fica meditando, deixa o Espírito Santo te incomodar, né? Que ele vai nos incomodando, e vai limpando um pouquinho mais o espelho. De repente a imagem volta a refletir novamente o seu Criador. A alma volta a refletir novamente a imagem do seu Criador, o seu Criador, né? Então, a alma criada por Deus nunca perde totalmente a sua dignidade, mesmo do maior pecador. Não perde. Mas o pecado vai cobrindo a alma como a poeira cobre o espelho. Então, a pessoa já não reflete mais a presença de Deus, a verdade, a mansidão, a pureza. Mas olha, o mundo vai oferecendo essas maquiagens para a alma. E Deus oferece purificação, a confissão, a oração, a palavra, a Eucaristia. Limpam o coração, né? Para que o coração volte a refletir a imagem de Deus. Dentro de você e de mim está desenhada a imagem de Deus. Mas Deus hoje quer fazer essa imagem brilhar. E por favor, não se sinta atacado ou que o padre está te julgando, não. A palavra de Deus, gente, ela nos confronta. Se você começar a ouvir uma pregação e sair dela muito confortável, tem algum problema, porque ela nos confronta, né?
Ela nos confronta. Talvez hoje você está precisando limpar o espelho. Hoje você está precisando limpar o espelho com a água do Espírito Santo, ó, derramada sobre esse espelho, para você voltar a ver a imagem de Deus em ti, refletir a imagem de Deus em ti. E o caminho está aí para limpar esse espelho. Sobretudo a confissão, como eu dizia, né? Eu estou lendo no Catecismo agora, explicando no meu canal. A confissão, gente, às vezes a gente não tem noção. Eu louvo a Deus, irmãos, porque antes de ser padre, e também como padre, mas antes, eu vivi experiências maravilhosas em confissões. De confessar, assim, de ter uma libertação e aquele peso sair. Então eu cheguei ao sacerdócio entendendo o que é a confissão e o bem que ela pode fazer para uma pessoa, né? Então, o primeiro passo, talvez, né, é limpar o espelho com a confissão. Pedir perdão a Deus, né, reconciliar-se. Então, a moeda pertencia a César, porque tinha a sua imagem. Você tem a imagem de Deus. E eu te pergunto, você pertence a quem? Nas suas escolhas hoje, às paixões, ao dinheiro, à opinião dos outros ou a Deus? A pergunta que Deus vai fazer no final da nossa vida, gente, não é quanto dinheiro a gente acumulou, nem quantos seguidores a gente tem, mas Ele vai nos perguntar, a minha imagem ainda continua viva dentro de você? A minha imagem ainda está respirando, né? Então, dar a Deus o que é de Deus significa entregar o coração, devolver a vida ao Criador, viver em santidade, abandonar as duplicidades, consagrar mais tempo a Deus, fazer tudo tendo Deus como prioridade, considerando Deus, abandonar o que a gente sabe que desagrada a Deus. Eu peço o Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos batizar e encher. Eu sei que essa pregação incomodou a muitos, causou desconforto no coração, na mente de muitos. Vem, Espírito Santo, batizar e encher todos que nos acompanham agora, que rezam comigo. Vem dar o entendimento do que nós conversamos, do que nós partilhamos aqui. Vem nos dar coragem de sermos de Deus, de rompermos com o pecado, Espírito Santo. Não existe pecadinho, pecadão. Nós queremos ser santos, nos ajuda, Espírito Santo. Vem falar conosco, vem dar o entendimento a quem ouviu, o certo entendimento, vem curar as feridas, tirar a revolta. Talvez essa pessoa sentiu essa revolta ouvindo isso, porque ela se acostumou tanto com o pecado, ela ama tanto o pecado, ela fez do pecado o único sentido da vida dela, mas vem, Senhor, com a sua gentileza, com o seu amor, com a sua elegância, Espírito Santo, gerar conversão, gerar libertação, dê humildade para essa pessoa. Vem nos batizar e encher, Espírito Santo, vem tirar a amargura do nosso coração, vem falar conosco, ó doce Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em Ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. De Deus revelando a cada um de nós nessa manhã o que deformou a imagem de Deus em nós, o que foi nos apagando como filhos de Deus, e traz de volta a imagem original, Senhor, é o que nós estamos pedindo. Restaura-nos nesta manhã, Espírito Santo de Deus, vem lavando, limpando, como disse o Padre, esse espelho da nossa vida,
pessoas que caíram no pecado contra a castidade e por isso hoje não conseguem se olhar, se ver como filhos de Deus. Vem agora lavando, Espírito Santo, vem curando, vem libertando, vem restaurando também essas pessoas. Você que percebe hoje, eu preciso romper com esse pecado que está me deformando, que está tirando a imagem de Deus. E eu sou imagem e semelhança do Senhor. Vem, Espírito Santo, restaura-nos. Restaura essa obra nova, essa obra-prima que somos nós, a imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos discernir o que é de César e o que é de Deus. Ajuda-nos a dar a Deus o que é de Deus. O Senhor toca no meu coração muitas pessoas que têm bons hábitos, mas você se excede neles. Pessoas que gostam de cuidar da saúde, são disciplinadas no malhar, no comer, mas você não tem uma rotina de espiritualidade. Confirmo. A rotina para as coisas boas, elas estão estruturadas. E isso é importante. Mas é preciso dar a Deus o que é de Deus, o tempo de Deus na sua vida. E nosso Senhor agora, Ele vem com o dom do discernimento para que a gente possa ajustar a nossa rotina. Muitos homens que dizem, eu preciso trabalhar para cuidar da família, para as realidades da família, mas você se esquece de dar a Deus o que é de Deus. Pessoas que dizem, eu preciso me divertir, eu preciso desopilar, e você usava essa palavra, preciso distrair a cabeça. E você fazia, e é justo, é necessário, mas não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. E o Espírito Santo agora trabalha a nosso favor, convencendo a nossa mente, convencendo a nossa racionalidade. Uma pessoa está sendo tocada quando o padre disse, é preciso buscar a Deus para curar algumas enfermidades. Jesus tocou o seu coração. E você se enveredava em tantos tratamentos que iam te dizendo que era bom, buscando na internet, mas você não buscava a Deus para essa necessidade, esse vazio dentro de você, essa dor na alma, esta solidão, esta tristeza, só será preenchido com a presença de Deus, dar a Deus o que é de Deus, o tempo de Deus na nossa vida. O espaço de Deus na nossa existência é o próprio Espírito Santo que nos mostra agora. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse discernimento que o Senhor nos concede de perceber os excessos e de nos perceber como imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos dar a Ele aquilo que em nós pertence a Ele. O Senhor me dava uma palavra. O Senhor me dava a palavra espelhos quebrados. E o discernimento que Ele ia me dando era de que esses espelhos era a identidade de filhos, que existem muitos e muitas que estão perdendo a sua identidade. E eu vi a imagem de uma mão dando um espelho que não estava quebrado, e aquilo era a mão de Deus que ia restaurando a dignidade de filhos de Deus, de filhos amados de Deus. E aí culmina com aquilo que nós vínhamos falando, o Padre e a Paty vinham falando, são imagem de Deus. A partir do momento que eu me vejo em Deus, a minha identidade ela é restaurada. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por toda a restauração que o Senhor está fazendo. Como a Val disse, eu preciso dar a Deus o que é de Deus. O tempo, o seu melhor, a sua saúde também, a sua espiritualidade. Dê a Deus o que é de Deus. Obrigada, Senhor, por ter usado o Padre Adriano hoje para falar tão concretamente ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor, pelo carisma Canção Nova, que é santo. Nós, membros, somos pecadores, mas o carisma é santo. E ele se utiliza de nós
para despertar cada um de nós nessa manhã. Muito obrigada, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E obrigado, minhas irmãs, pelas contribuições que vocês me deram na pregação. Padre, o termo é workaholic? Workaholic. Esse aí. Nosso Senhor libertou muitas pessoas com esse vício do trabalho, essa preocupação exagerada, disfarçada de necessidade, disfarçada de compromisso e de disciplina. Essa entrega estava tirando o seu tempo de Deus. Essa rotina de finais de semana, principalmente você que é empreendedor, é justo e é necessário, mas Deus há de abençoar, isso é viver da providência. Deus há de abençoar o seu trabalho, mas é dando a Ele o tempo que lhe pertence. Nosso Senhor pediu para eu dizer isso a você. O padre, o senhor pregando, me lembra, eu não falei para não lhe interromper, mas a minha mãe me ensinou e é algo que eu aplico muito na Canção Nova, meus irmãos vão entender o motivo. Mas minha mãe dizia assim, há presentes que são contrato. Uau, profundo. Podia ter falado, podia ter me Podia, parado. padre. Uma sentença tão sábia como essa. Minha mãe dizia isso, cuidado, porque há presentes que são contratos. Você acolhe numa boa intenção, mas você está assinando um compromisso que talvez você não dê conta, ou talvez não seja aquilo que Deus quer. Então tenha atenção nisso também. Verifique quais são os presentes, que principalmente nós, às vezes, a gente acha que tudo é providência, né? Mas Satanás disfarça às vezes também, nos presenteando com aquilo que vai nos tirar de Deus. Mas teve tanto Pix Batina, minha gente! Aí sim. A Sueli Nascimento, ela diz, bom dia, Val, segue aí a minha contribuição do Pix Batina, no valor de R$45. Ela disse, sua bênção, Padre Adriano. Deus abençoe. Também a Lucimar, ela disse assim, bom dia, bancada maravilhosa. Val, acabei de fazer o Pix Batina. Conheci o Padre Adriano aqui em Brasília, no Encontro para Mulheres, lá na Dom Bosco. Ah, foi muito bom, hein? Ok, obrigada. Povo lindo, maravilhoso. A Brasília é encantadora, né? Quero abraçar aqui, deixa eu ver quem mais. Amâncio disse um bom dia para todos da bancada, né, Amâncio? Um abraço para você. A Lourdes Vieira, ela disse assim, Val, manda um abraço para mim, porque eu fiz o Pix ontem para ajudar a Canção Nova. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho antes do testemunho que está aqui nas minhas mãos, porque teve uma pessoa que disse assim, achei tão bonitinho, que ela chamou o sapo de sapinho. É um girino. O pastor que não nos ouça, né? Porque o pastor gosta de chamar de Sebastião. Mas ela disse assim, é a Karina Brito, ela diz, oi Val, eu fiz o Pix do sapo, o Pix Elegância, que ele está sempre tão estiloso, o nosso sapinho merece. Amo vocês. Então teve Pix para todo mundo aqui e você sabe, quando a gente brinca assim, são os motivos pelos quais a gente louva e agradece a Deus. Nós louvamos com os lábios, louvamos com a nossa vida, com o nosso viver, mas também uma ação muito concreta. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele faz através da Canção Nova. Eu tenho certeza, motivos não nos faltam para render graças a Deus. Obrigada a você, sócio, que está nos ajudando. pix.doação@cançãonova.com, QR Code está na tela. A gente conta com você. Não tem valor estipulado, mas não deixa de ajudar, não. Eu repito, ajuda hoje. Hoje vamos fazer aquela movimentação de Pix para que a gente dê aquele upgrade no nosso projeto da M Almas. E aqui eu trago um testemunho que eu achei muito bonito. Obrigada, viu, minha irmã? O nome dela é Cláudia. Eu vou sintetizar, porque ela escreveu aqui 4 páginas, 2 folhas, né? Para testemunhar, para narrar os feitos de Deus na vida dela. E olha só que bonito. Meu nome é Cláudia dos Santos Batista. Ela me escreveu via correio mesmo. Muitíssimo obrigada. Bom dia, Val, e bom dia a todos da bancada abençoada do Sorrindo para a Vida. Val, eu sempre cobrei de Deus o quanto Ele me amava. Eu cheguei a questionar, por muitas vezes, o amor dele por mim. E eu nunca consegui enxergar o amor de Deus. No milagre de abrir os olhos, por exemplo, eu não via o amor de Deus nisso. Em 2014, nós compramos o tão sonhado carro. E eu me apeguei muito nesse carro, idolatrando muito, palavras dela, viu?
Em fevereiro de 2024, nós conseguimos outra realização dos sonhos, mas eu ainda não senti o amor de Deus. Nós tivemos a oportunidade de morar no litoral, que era um grande sonho. Inclusive, durante a enchente, Deus tocou em nosso coração e nós começamos a ajudar as pessoas. Mas um dia, meu marido e eu íamos para uma outra cidade. Saímos da casa da irmã dele e meu esposo e eu entramos no carro. Eu não tinha nem colocado o cinto de segurança. Meu esposo ainda estava se ajustando para manobrar o carro e sair. Foi quando veio o motorista bêbado, conduzindo um veículo em alta velocidade e bateu com toda a força em nosso carro, bem na porta do motorista, me jogando para o outro lado da rua. Foi uma situação muito difícil. Eu desmaiei. E ela foi contando todas as realidades que ela viveu nesse tempo. Mas ela diz assim, depois de passar 2 semanas hospitalizada, eu pude perceber ali o amor de Deus. Quando chegamos no local onde meu esposo ia consertar o carro, inclusive nessa ocasião eu só andava no banco traseiro porque eu estava com muito medo e pânico. Naquele momento Deus falou no meu coração que havia poupado a nossa vida. E eu caí num pranto porque caiu a ficha. E eu percebi, Deus me ama sim e cuida de mim. Precisei passar por um acidente para perceber o quanto Deus nos ama. Naquele momento, eu pedi ao meu esposo para que me levasse à igreja. E quando cheguei lá, estava Jesus exposto no altar para adoração. E eu, chorando, caí de joelhos e agradeci, porque ali eu percebi a maior prova de amor. Deus cuida de nós. Eu estou aqui para testemunhar o quanto o amor de Deus é grande por todos nós nas pequenas coisas. E aí no finalzinho ela disse assim, Deus não se deixa vencer em generosidade e o amor de Deus é sempre maior do que nós merecemos. Pude experimentar tudo isso com a Canção Nova e ela escreveu aqui. Por isso eu digo o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E aí, Patrícia, ela disse, estou mandando R$10. Val é pouco, mas é de coração para ajudar essa obra. Ah, gente, tudo que é de coração, né? Deus multiplica. Ó, falamos junto. É uma bênção. Quando você doa de coração, meu querido, minha querida, acredite, né? Completa aí aquilo que está faltando, que outra pessoa não pode doar, porque tem pessoas que gostariam de doar para a Canção Nova, mas estão desempregadas, estão em uma situação de dificuldade financeira. E você que doa, você também está doando por esses que muitas vezes não podem ajudar. O projeto da M-Almas, quanto nós subimos de ontem para hoje? Subimos 7%, família. Uau, Estamos que com bênção. 25%, graças a Deus. Graças Louvado a seja você Deus. que nos ajuda. Faltam 75%. Temos 16 dias úteis para ajudar a Canção Nova. Percentual diário de 4,7%, né, família? Então, olha, é hoje. O dia de ajudar, se você pode, é agora. Né? Ajude a Canção Nova e uma das opções mais práticas e rápidas é pelo Pix, tá bom? pix.doação@cançãonova.com, anota aí, pix.doação@cançãonova.com, tudo minúsculo, tá bom? Sem acento, sem o tio, ajude mesmo, contribua com a Canção Nova, porque essa obra aqui, ó, precisa evangelizar muita gente ainda, chegar a muitos corações. Padre Adriano vai nos dar a bênção. É isso mesmo. E olha, vamos lá, família Canção Nova. Esse mês é 100%, 110%, sabe? Opa! Vamos reagir, vamos compensar, né? Vamos para cima. Então não deixe para a última hora. Vai se mobilizando, vai ajudando a Canção Nova, fazendo o seu Pix, convidando mais pessoas para que a gente chegue de fato ao 100% e continue essa missão linda de evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um Amém. abraço também especial, padre, para Madre Jane Madeleine, lá do Instituto Hesed, fazendo aniversário Fazendo hoje. aniversário. Se sinta abraçada, conta com as nossas orações. Abraço para todos os aniversariantes aí do dia. Deus abençoe. Padre, Abençoe, Madre Jane. em breve o senhor volta, né? Quinta-feira estamos aí, se Deus quiser. Tá bom, até lá. Val, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Parabéns para o Bruno, nosso irmão de comunidade, seminarista, que hoje completa mais um ano de vida também. Parabéns. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. É
Renata, a primeira de muitas, hein? Amém. Seja bem-vinda, Não, tá bom? Obrigado pela acolhida. Ah, imagina. Obrigado, Sábado, Renata, pela voz Até amanhã. linda. Obrigada, amém, Padre. Até amanhã, família, se Deus quiser. Bom dia. Cantando. Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz e